Boa noite, todos os amigos que nos assistem aí através do YouTube e a CD Bela Vista e pelo Instagram. Que Deus nessa noite especial possa tocar no teu coração, na tua vida e que muitas bênçãos do céu possam recair sobre você. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa programação. A série toda especial, Eu Quero Ser Feliz. Por motivos pessoais, não podemos apresentar quinta-feira passada, mas hoje estaremos aqui pela honra e glória de Deus para mais uma noite. Estudarmos aí mais um tema da nossa série, Eu Quero Ser Feliz. E eu sei que você que está me ouvindo quer ser feliz. Portanto, venha comigo através da Bíblia Sagrada aprender mais um tema todo especial de hoje sobre a sua palavra, ok? Que Deus abençoe cada um que nos escuta aí através do Instagram e do YouTube. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus para que Ele possa nos ajudar, nos iluminar e derramar sobre nós bênção sem medida. Oremos então. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede mais uma vez de estarmos com saúde, com energia, com vigor, mesmo num período e num momento que vivemos na atualidade. O Senhor nos protege e nos guia, porque o Senhor nos ama. É assim que Tua palavra te apresenta para nós. Por isso, fica conosco, abre a nossa mente nessa noite. É o que te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Queridos, sejam bem-vindos. E nosso tema, como toda noite, eu quero ser feliz e tenho certeza que você também quer ser feliz. E o segredo para ser feliz, a gente já vem comentando aí durante essas noites, né, qual é o segredo, e o segredo é simples. O manual está nas nossas mãos, né, é simples e claro, e às vezes tão complicado de compreender. Mas o segredo que nós buscamos, o segredo de ser feliz para sempre, é isso que nós iremos retratar um pouco nessa noite. O segredo de sermos felizes para sempre está nisto daqui, está no reencontro todo especial que um dia, e esse dia não irá, talvez eu creio que não irá demorar por muito tempo. Um reencontro todo especial com nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que fez o céu, a terra e tudo aquilo que nelas há. Aquele que é descrito lá em Gênesis como Criador, pelo poder da sua palavra, foi criando todas as coisas. Aquele que durante toda a Bíblia, até o final da Bíblia, até o livro de Apocalipse, vem representando Ele como o nosso mantenedor, o nosso ajudador, o nosso Criador, o nosso Salvador. E segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, a promessa é que Ele vai voltar e que nós iremos nos reencontrar com Ele e seremos felizes para sempre. E talvez seja esse o seu objetivo, de ser feliz para sempre. Mas no contexto e no mundo em que nós vivemos hoje, talvez isso seja difícil ou complicado demais. Essa felicidade por completo. Por isso, talvez para muitas pessoas, a expressão salvação, ela não seja algo muito comum. Você pode pensar, eu preciso ser salvo de quê? De quem? Ser salvo como? Isso são algumas dúvidas, algumas perguntas talvez que surgem na mente, na consciência de alguns, né, quando ouve essa expressão salvação. E para que eu tenha uma felicidade completa, para que eu tenha um reencontro eterno com aquele que me criou, eu preciso entender essa expressão salvação. Para que eu preciso ser salvo? De que eu preciso ser salvo? Quando nós olhamos ao nosso redor, talvez nós tenhamos alguns detalhes de que nós precisamos ser salvos. Nós podemos encontrar aí resposta quando olhamos à nossa volta.
nós nos deparamos com injustiça, com violência, tristeza, dor, sofrimento, morte. Como podemos sobreviver a tudo isto? São questionamentos, perguntas que talvez estejam surgindo agora na sua mente. Quem poderá nos salvar de tudo isso? Do contexto de hoje, da pandemia que parou praticamente o mundo inteiro. Talvez dessa nova consequência que virá depois disso, mas de que ou quem poderá me salvar disso? Deste mundo tão mau e dos efeitos que esse mundo causa, e efeitos tão arrasadores, tão devastadores, para mim e talvez para a sua vida também. Alguém que pode nos salvar? Você já se questionou, já se perguntou? Eu posso te afirmar com toda certeza que sim. E Ele está aqui, Ele está no meu, está no teu coração, Ele está descrito através da Bíblia Sagrada. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia é a carta, em outras palavras, a carta de amor desse Deus que nos ama tanto, para afirmar que é esse grande amor que Ele tem por nós, que esse Deus sente por nós, que Ele providenciou um plano para que nós possamos nos libertar, para que nós possamos, talvez, libertos das terríveis consequências do mal que nos cerca, que nos faz sofrer, de um mundo em que nós vivemos hoje, repleto de maldade, de pecado, de violência. E aqui está a carta de amor desse Deus, para que nós possamos entender tudo isso. Por isso, nessa noite eu quero que você que nos assiste pelo Instagram, pelo YouTube, entenda e compreenda que para você ter uma felicidade completa e eterna, você precisa desse reencontro com esse Deus maravilhoso que nos ama, numa extensão tão grande que a minha mente limitada, a sua mente, não consegue compreender esse amor. E a Bíblia nos mostra e nos dá detalhes sobre isso. Porque nós vivemos, infelizmente, num mundo de pecado. E é esse pecado que nos faz sofrer e que nos faz adiar essa felicidade que nós tanto almejamos e buscamos. E faz adiar também esse reencontro que, por mais que seja adiado, ele será real na minha e na sua vida. Qual a consequência, talvez você possa se questionar, a consequência final desse pecado, dessa natureza pecaminosa que há em nós? Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 5, livro de Romanos, capítulo 5, vai dizer o seguinte. Livro de Romanos, capítulo 5 e o verso 12. Romanos 5, verso 12. Vai dizer assim, a consequência do mal, do pecado, a consequência dessa natureza que infelizmente nós temos. E segundo a Bíblia, segundo Romanos 5, verso 12, diz assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Qual é a consequência? Você consegue entender a consequência nesse verso? Do pecado, da minha, da sua natureza? Consequência do pecado é a morte. Não tem outro. Esse é o preço
que nós, como pecadores, devemos pagar. Porque como, segundo a Bíblia, segundo Romanos, o verso capítulo 5, 12, por um homem entrou o pecado neste mundo. Você conhece a história, né, de Adão, de Eva, lá no paraíso. E pelo pecado entrou o quê? A morte. Então o preço do pecado é a morte. Assim também, segundo o verso, a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e todos são pecadores. Por isso todos que habitam nesse planeta, no planeta Terra, infelizmente é pecador e por consequência merece todos morrer. Mas a Bíblia ainda continua lá em João, capítulo 3, verso 16, dizendo o que Deus fez para salvar esse triste pecador que nós somos. João capítulo 3, 16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende agora? Deus nos amou de uma maneira incompreensível. Nos amou tanto, porque Ele viu que nós, o nosso pagamento pela culpa, pelo pecado, era a morte. Ele nos amou tanto, que disse, eu vou dar o meu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue entender isso? A própria Bíblia, o próprio Evangelho, Lucas capítulo 19, 10, continua ali descrevendo como esse filho mandado por Deus a esse planeta, como Jesus Cristo descreveu a sua missão aqui na Terra. E ele descreve lá em Lucas da seguinte maneira. E talvez vocês que nos assistem através do YouTube, do Instagram, não sei como é que você está conseguindo aí, o áudio está legal, você está ouvindo direitinho. Coisa manda aí no direct uma resposta, nos comentários, no chat, tá? Para a gente tá se adequando aqui para que você consiga ouvir plenamente a mensagem de Deus para você nessa noite. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus veio exclusivamente com a única missão aqui através de seu Filho Jesus Cristo. Salvar, buscar e salvar o perdido, o que havia se perdido, ou seja, o pecador. O homem que lá no princípio, no Éden, resolveu, por conta própria, desobedecer à ordem de Deus, se tornando agora um ser pecador, e através dele todos os seres, após eles, tornaram-se pecadores. Por isso que Deus, por nos amar tanto, já tinha esse plano, o seu único filho. Ele mandou a este planeta para buscar e salvar esses pecadores que somos nós hoje. Você entende? Você consegue compreender a dimensão desse amor? O que esse Deus faz para que eu e você tenha essa felicidade eterna e completa? Para que eu e você tenha o privilégio desse reencontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, nas nuvens do céu, segundo a palavra de Deus? Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz, Jesus cometeu algum pecado? Claro que não, porque se ele tivesse cometido pecado, talvez a nossa vida hoje não teria sentido, a vinda dele a esse planeta não teria sentido, o resgate ao pecador não faria sentido, a sua morte lá na cruz não teria nenhum valor. E segundo a Bíblia, segundo Hebreus 4,15, vai dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compreender as nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso é a descrição da Bíblia sobre Jesus Cristo, sobre aquele enviado por Deus
para nos dar uma segunda oportunidade. Ele veio como nós, se tornou, segundo a Bíblia, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E viveu, e sofreu, e passou e teve as mesmas talvez fraquezas que nós, as mesmas dificuldades e os problemas, mas segundo o Hebreu, segundo a palavra de Deus, diz que ele foi tentado, mas sem pecado. Por isso que eu e você temos uma oportunidade, por isso que acende sobre a nossa vida uma esperança maior, porque esse Deus, através de Jesus Cristo, foi que nos deu essa esperança lá na cruz do Calvário. Por isso, Isaías 53, verso 5 vai dizer como esse Jesus, o Filho unigênito de Deus, pagou a dívida que era do homem, a dívida que era minha, a dívida que era sua. Como Jesus pagou pelo meu e os seus pecados. Isaías vai descrever uma história, e talvez você conheça essa história, mas Isaías 53, no verso 5, narra um pedacinho e diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, ou seja, por causa do meu pecado, do seu pecado, do meu erro, dos seus erros, por causa das nossas falhas, ele foi ferido por isso. Diz mais Isaías, ele foi moído por causa de nossas iniquidades, da nossa rebeldia, da nossa falta de ingratidão, do nosso egoísmo. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele continua dizendo no livro do profeta Isaías, dizendo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas nossas e pelas suas pisaduras, nós, pecadores, fomos sarados. O castigo que ele sofreu, que era nosso, por causa desse castigo nós fomos sarados. Eu não sei se você fica feliz com isso. Eu não sei a sua reação quando lê essa história. Mas eu sei e eu sinto, quando eu abro Isaías e começo a ler, ver essa narrativa, meu coração se enche de esperança, de alegria, porque eu estou tendo uma segunda oportunidade. Eu estou tendo aqui nesse verso a alegria, a esperança de que em breve eu vou me reencontrar com esse que foi moído, foi pisado, foi ferido, para me dar a paz, para me dar a segurança, para me dar a esperança de um mundo melhor, de um mundo sem pecado. Esse é o seu presente. Esse é o amor que Deus, através de seu Filho, do seu Filho unigênito, colocou nesse mundo para que nós, pecadores, não perecêssemos, mas nele tenhamos a vida eterna. E você possa estar pensando, mas eu devo ser salvo disso? Nesse contexto em que vivo hoje de violência, de guerra, de pragas, de doenças, coisas terríveis acontecendo em nossa volta. Que ato me assegurou essa salvação em que eu encontro na Bíblia, em que Isaías descreve, em que toda a Bíblia descreve? Que ato seguro eu encontro nisso? 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 20, a gente vai dizer, mais de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Porque diferente de Adão, pecou, morreu, está lá até hoje. Cristo veio,
não pecou, mas morreu, e no terceiro dia ressuscitou, para a honra e glória do seu nome, e dizendo para mim e para você, está aí a tua segunda chance, está aí a tua esperança, está aí a tua felicidade eterna, está aí o reencontro eterno que em breve acontecerá na tua vida. Por um só homem entra um pecado e entra a morte. Por um só homem entra a esperança, a salvação, a redenção. Através de Cristo Jesus, para a minha e para a tua vida. Por isso, o que em meio a tudo isso você deve fazer para se agarrar a essa esperança de salvação, para se apossar dessa esperança, para dizer eu quero que essa esperança se acenda em meu coração e que no dia desse reencontro eu seja salvo, não só desse pecado que me cerca, não só da violência, para eu ser salvo desse mundo em trevas. Marco dá a receita, no capítulo 16, no verso 16, ele vai dizer, aqueles que creem e for batizados serão salvos, mas quem não crê será condenado. Marco é uma linguagem simples e ele vai direto. Quer ter felicidade eterna? Quer ter alegria eterna? Quer ter um reencontro esperado por muitos? Um reencontro com o nosso Criador? Marco vai direto no ponto e ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa é a receita. Você crê? Você foi ou será batizado? Batizado é sinal de arrependimento. Ser batizado é dizer para Cristo, eu aceito a tua salvação. Porque se não precisasse ser batizado, Jesus Cristo não precisaria ter ido até o Rio Jordão com aproximadamente 30 e poucos anos, se encontrar com João Batista, olhar para João Batista e dizer, eu preciso ser batizado. E ele é batizado para nos dar o exemplo. Ele não é batizado ali para remissão dos seus pecados como nós. Hoje eu preciso ser batizado para remir essa natureza pecaminosa, para remissão, para tirar. Jesus não precisava, mas ele deu o exemplo. Por isso que Marcos diz, se você crê nesse Deus, nesse Jesus, você precisa ser batizado para ser salvo. Se você não crê, será condenado. Infelizmente não terá o privilégio do reencontro com o nosso Deus. O privilégio de se encontrar e ser feliz para sempre, por toda a eternidade. Há uma pergunta que talvez seja recorrente ou seja feita por todas as pessoas à nossa volta. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim em algum lugar, em algum canto, ou ter mesmo falado para você. Será que esse mundo um dia vai acabar? E a gente já passou por alguns períodos, por algumas décadas, que essa tônica de o mundo vai acabar era forte. 2000 não passará, quem não lembra? 2012. Então são coisas fortes que muitas pessoas ficam aprisionadas, ficam amedrontadas. Muitos estão angustiados sem conhecer a resposta para essas perguntas, porque não estudam a palavra de Deus. Muitos estão preocupados com o desemprego, com as injustiças sociais, com a violência urbana, a miséria que nos assola, né? Com a fome, com as guerras. Agora com a pandemia. Outros já estão agora angustiados, se preocupando, porque há aproximadamente 130 quilômetros, né, da nossa fronteira do Brasil, está vindo aí uma nuvem de gafanhoto. Aí muitos já se preocupam, se angustiam, já pensam lá nas pragas lá do Egito, lá do Apocalipse. Então são essas coisas que nos deixam amedrontados, sem esperança, com medo. Por isso que eu digo para vocês que nos assistem hoje.
se agarre à esperança do reencontro com o nosso Criador. Você só precisa crer. E se não foi batizado, seja batizado em nome de Jesus. As pessoas perguntam, será que esse mundo vai ter um fim, vai acabar? Por causa desses acontecimentos que a gente vê e que está descrito em Apocalipse, em Mateus 24, guerra, terremotos, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão, e muitas outras coisas, pragas, mas o próprio capítulo de Mateus diz, no capítulo 24, diz que isso ainda não é o fim, é apenas o começo das dores. Mas ainda no capítulo 24 diz, o fim acontecerá. E ele diz, quando o meu evangelho for pregado a cada tribo, nação e língua, aí sim, aí virá o fim, aí virá o reencontro para aqueles que creram e foram batizados, para aqueles que aceitaram esse Deus, esse Jesus como seu único Salvador, com uma esperança maior para a sua vida, aí sim, quando esse evangelho for pregado a cada tribo, nação, raça, língua, aí virá o fim, segundo Mateus capítulo 24. Por isso, João no capítulo 14, verso 13, diz que, e talvez você conhece isso de cor, Jesus diz, ou nos dá essa maravilhosa promessa, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar este lugar, virei outra vez. Essa é a promessa de Cristo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa maravilhosa, promessa linda para mim e para a tua vida, você não acha? Eu vou preparar um lugar, essa foi a promessa de Cristo. Ele está preparando um lugar todo especial para mim e para você. Você quer fazer parte desse morar ou fazer parte dessa família de Deus? Ele está preparando um lugar para nós, segundo a sua palavra, segundo a promessa de Cristo. Tito 2,13 vai dizer como devo considerar essa promessa na minha vida, na sua vida, como você deve considerar isso. E ele diz lá, aguardando bem-aventurada a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deve considerar dessa maneira, deve esperar dessa maneira, essa promessa se cumprir, promessa lá de João, das moradas que ele está fazendo para cada um de nós, de habitar no meio de nós. Eu devo aguardar isso com alegria, com esperança, porque, segundo a Bíblia, o aparecimento da glória do nosso Deus, do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, está bem pertinho da gente, será muito, muito breve. E talvez você pergunte, mas de que forma eu vou ver isso? De que forma ele vai aparecer para um reencontro todo especial conosco? A Bíblia te responde, Mateus 24, 30, onde dá lá todos os sinais da volta de Cristo. Também dá, o sinal 24, 30 vai dizer, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em outras palavras, Mateus capítulo 24, verso 30 diz que o Filho de Deus, um sinal, aparecerá no céu. Milhares de anjos à sua volta, tocando trombeta. Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todos que estiverem nesse planeta verão, e diz temerão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e muita glória. E talvez você pergunte, quantos? Todos assim, mas quantos verão a gloriosa vinda de Cristo? Apocalipse 1,17
vai nos dizer, vai esclarecer para a gente que nesse evento, nesse acontecimento da vinda do Filho de Deus, daquele que morreu por mim, por você lá na cruz do Calvário. Apocalipse 1, verso 7 vai dizer, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, diz amém. Você entende? Todos os povos desse planeta verão esse maravilhoso acontecimento da volta de Cristo. E a Bíblia vai mais além. Até aqueles que o transpassaram. Ou seja, até aqueles soldados que no momento lá na cruz do Calvário furou com a lança o corpo de Cristo. Até eles vão ver, vão ressuscitar e vão ver a vinda de Cristo sobre as nuvens do céu. Mas isso é o tema que nós estudaremos em outra oportunidade, sobre a morte, sobre o que acontece, o que acontecerá com o restante da humanidade, o que acarreta os 1000 anos. São tudo temas que a gente vamos estudar durante os estudos aqui, a nossa série Eu Quero Ser Feliz. Porque Mateus 16, 27 vai dar o objetivo, né, pelo qual Jesus veio aqui ao nosso planeta. E ele vai dizer assim, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. O objetivo principal de Cristo retornar a esse planeta é para dar a cada um de nós, seus filhos, retribuir a cada um ser humano nesse planeta, retribuir a cada um deles segundo as suas obras. E a pergunta que eu te faço é, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo para se apossar das bênçãos deste Criador, deste Redentor? O que sucederá nesse contexto com as pessoas que morreram já há algum tempo, familiares nossos, outras pessoas que infelizmente já faleceram? O que acontecerá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 diz que nesse episódio, nesse evento, ele vai dizer quando Jesus voltar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro. Você compreende isso? Por isso há esperança para aqueles que, infelizmente, tiveram que passar pelo processo da morte. Como eu tenho pessoas, familiares que passaram por esse processo, você provavelmente tem familiares que passaram por esse processo da morte e que há esperança para essas pessoas. Porque Deus diz na sua promessa que Ele virá com grande alarido, com arcanjo, milhares de arcanjos, com trombeta de Deus soando. E ao ressoar da trombeta, segundo Apocalipse, ao ouvir a voz de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para ver o nosso Salvador nas nuvens do céu. Que alegria, que reencontro tremendo será para mim, para você e para aqueles que aceitaram esse Deus, este Jesus como seu Salvador. O que ocorrerá com os justos que ficarem vivos? Eu falo agora que se nós tivermos o privilégio de ver esse evento, esse acontecimento da volta de Cristo, ainda em vida, o que será que acontecerá conosco? 1 Tessalonicenses 4,17 vai dizer o seguinte: e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens do céu.
nas nuvens do céu, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor Jesus Cristo. E eu abro um parênteses aqui só para dizer que quando o verso diz: nós que ficamos vivos seremos arrebatados. E o sentido original da palavra arrebatado não é esse sentido que muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos outros que não têm denominação pensam sobre arrebatamento. Que talvez muito tenha esse pensamento de que arrebatamento acontece da seguinte maneira: eu estou aqui, de repente, como se fosse num passo de mágica, eu sumo, só fica a roupa e cai tudo aqui. Não é isso que a Bíblia fala. Porque a Bíblia, o verso até completa, né? Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens do céu, a encontrar o Senhor nos ares. Em outras palavras, nesse evento, nesse episódio, quando Jesus raiar nas nuvens do céu, quando o céu se rasgar, abrir espaço para que Ele venha com todo o poder e toda a glória, Ele dará ordem aos seus anjos para que venham até nós, pegue em nossas mãos e nos arrebate, nos leve até Ele, para um encontro sensacional e emocionante com o Rei dos Reis, com os Senhores dos Senhores nas nuvens do céu. Anjos virá buscar eu e você nessa terra e nos levará até o encontro de Cristo nas nuvens do céu. Quer alegria maior? Quer esperança maior? Qual será a sua decisão em meio a tudo isso? Sabendo que há esperança para o mal que habita em nós, sabendo que há esperança para esse pecado que não nos deixa nos aproximar dele, sabendo que todo esse contexto que nós vivemos hoje é consequência dos nossos próprios erros, é consequência da natureza má que existe em nós. E nós merecemos, infelizmente, morrer, mas Deus deu seu Filho para morrer por mim e por você. Qual a sua decisão quando se depara com Marcos dizendo: filho, se tu crê e se tu quer ser salvo, então crê nele e seja batizado em nome de Cristo Jesus e terás um encontro glorioso com ele nas nuvens do céu. Eu creio que, como eu creio que você também crê nesse Deus, nesse Jesus, que morreu por mim e que morreu por você. Eu tenho certeza que você quer aceitá-lo como seu único Salvador. Eu creio e acredito que você quer entregar a sua vida nas mãos desse Salvador. E eu te pergunto, quer você estar preparado? Ou quer você se preparar para esse encontro sensacional com o Mestre? Quer se preparar para encontrar-se com Jesus quando Ele voltar a esse planeta novamente? Então diga para você mesmo, para a sua consciência, para o seu coração. Repita em voz alta ou em pensamentos, mas repita: Senhor, eu me proponho a estudar a Bíblia, a ser fiel aos seus ensinos, aos ensinos da palavra de Deus, e desta forma permanecer fiel até o Senhor voltar. Esse é o seu desejo? Eu continuo te convidando a estudar mais a palavra de Deus. Se você acha difícil, se você não entende, acha complicado, coloca aí nos comentários, dizendo: eu quero me aprofundar, eu quero me ajudar. E com certeza eu farei possível para te auxiliar no estudo da palavra de Deus, com pessoas preparadas para isso, com pessoas que estudaram para isso, fizeram faculdade de teologia. E eu quero formar, talvez, com você que nos assiste, que tem desejo de se encontrar com esse Deus e se preparar para isso. Coloca aí o seu WhatsApp, o seu telefone. A gente pode formar uma sala virtual e estudar a palavra de Deus
porque infelizmente não podemos nos encontrar ainda, nos abraçar, estar reunidos, mas podemos estudar virtualmente e aprender mais sobre essa esperança, sobre esse Deus que quer nos dar a felicidade eterna. E se você crê e se você aceita, eu quero te convidar mais uma vez a orar, para que Ele continue derramando bênção sem medida sobre a tua e sobre a minha vida. Feche seus olhos onde você está e fale com Deus agora. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo o privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de termos, ó Pai, esperança de sermos felizes para sempre. Pelo privilégio que o Senhor nos concede de um dia, e esse dia está muito perto de nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens do céu. E o Senhor nos levará para as moradas que o Senhor prometeu na sua palavra, que o Senhor está preparando para cada um de nós nas mansões celestiais. Por isso, Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa que nos ouve, que nos assiste através das mídias, dos meios sociais, seja da internet, seja através de estudo pelo WhatsApp, pelo Zoom e por muitos outros meios em que o Teu Evangelho chega ao coração dessas pessoas. Abençoa cada família representada por cada uma dessas pessoas que nos ouve neste momento. E acende em seu coração, em sua mente, o desejo e a alegria de aprender mais de Ti. E de um dia estar preparado para esse grande reencontro com os senhores e senhores de Rei dos Reis. Obrigado por tudo. Fica com cada um deles. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Aquele grande abraço e fique com Deus.